sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram 8 vetos do governo a projetos aprovados pela LERJ. A primeira proposta discutida foi a da ex-deputada Quaise Maria, que cria o programa de combate ao crack. O objetivo é ampliar o número de leitos e melhorar o atendimento aos dependentes. O veto foi derrubado. Também vetado o projeto do deputado Luiz Paulo e do ex-deputado Ricardo Abrão, que regulamenta o artigo 9º da Constituição Estadual. O objetivo é permitir que qualquer pessoa possa se recusar a praticar um ato que seja contra as suas convicções morais, éticas, religiosas e de consciência. O veto foi derrubado. Você não é obrigado a fazer nada que contrarie esses teus princípios, que realmente você os tenha e que demonstre que os cumpre. Por isso que a objeção de consciência é um projeto também inovador, porque um chefe não pode dar uma ordem a um subalterno e ele vai fazer aquilo que violente a sua fé ou o seu princípio filosófico. Tanto é que o projeto foi aprovado pelas diversas matizes religiosas. Votaram católicos, kardecistas, umbandistas, evangélicos e até materialistas, porque é um princípio da defesa da liberdade de você não agir contra as suas convicções filosóficas e religiosas. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira falou sobre a importância da valorização do esporte. Nós precisamos valorizar cada vez mais as bases, os clubes que realizam seus trabalhos em cada cidade do estado do Rio de Janeiro, do Americano em Campos ao Ceres em Bangu, ou seja, é importante que possamos valorizar e reconhecer a importância de todas as federações de nível estadual que fazem um trabalho realmente de fortalecimento do estado do Rio de Janeiro. O deputado Jânio Mendes falou sobre o problema de abastecimento de água na região dos lagos. Nós temos hoje o sistema Jutunaíba precisando de fortes reparos e a condição é buscar financiamento. E a busca do financiamento passa necessariamente pela participação da Assembleia Legislativa. É nessa direção que a gente atuou na CPI, dentro de um plano de recuperação de todo o sistema de Jutunaíba. O deputado Tio Carlos se reuniu com o presidente da FATEC para tratar dos problemas da Escola de Teatro Martins Pena. Em relação às questões estruturais, o presidente já as recebeu e já deu solução. Por exemplo, a instalação dos aparelhos de ar, ventiladores, o conserto dos bebedouros, a falta d'água, isso tudo já foi providenciado. Ficando apenas agora, quer dizer, algumas sugestões e análises que foram apresentadas no dia de ontem, que ele ainda ficou de estudar, mas o principal é que ele mostrou de forma muito clara a boa vontade, de resolver isso de forma imediata. O deputado Flávio Serafini pediu a criação de uma frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário. A gente quer discutir a política pública de transporte na região metropolitana do estado. E a gente entende que o transporte aquaviário, ou seja, as barcas, são uma alternativa viável para a abertura de novas linhas. Então, a gente vai atuar junto ao governo do estado, junto à agência reguladora dos transportes, junto à empresa que presta concessão, trazendo alguns debates, propostas, cobrando informações. Por exemplo, a gente acha que é fundamental a abertura de novas linhas. Uma linha ligando São Gonçalo, uma linha, por exemplo, como estava previsto no plano do Conerj para Magé. E para isso a gente demanda novos estudos de viabilidade e novos investimentos. Então a gente vai atuar tanto buscando interlocução com técnicos de transporte do estado do Rio de Janeiro, das universidades, quanto com o próprio governo, no sentido de colocar essa questão na pauta, colocar essa questão na ordem do dia. O deputado Valdec Carneiro comentou a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos na Escola Teófilo de Souza Pinto, no Complexo do Alemão. Uma audiência muito importante e o que se espera de imediato é que, como principal consequência, haja por parte do governo do estado, da Secretaria de Segurança, uma decisão no sentido de deslocar aquela base para uma outra área, para um outro ponto da Nova Brasília, de maneira a aliviar o sufoco que vem passando a escola desde então. O deputado Luiz Martins pediu a criação de uma CPI para investigar a prestação de serviço da Ampla. Eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor,
recebi, através da Câmara de São José de Ubá e da Câmara Municipal de Itaperuna, uma moção de repúdio. Isso vai consubstanciar porque é uma reclamação generalizada. Você pega um deputado da região dos Lagos reclamando da Ampla, nós pegamos os políticos, tenho votação grande na região norte e noroeste, todo mundo reclamando. A Comissão de Defesa do Consumidor da Leste, nós temos 6 ações civis públicas contra a Ampla, a última foi em 2014, eu que fiz já presidente, e o completo descaso, você vê outras concessionárias, como eu disse na tribuna, a Prolagos, tomando providência, a Ampla é um descaso, só reclamações e trazendo o atraso aos municípios, porque você não consegue botar um relógio trifásico, não consegue trazer uma indústria, porque eles não prestam serviço. Nesta quarta-feira, os parlamentares analisaram 10 vetos do governo a projetos aprovados na Alerj. O primeiro veto da pauta foi ao projeto do deputado André Lazzaroni, que determina um prazo de 30 dias para que as concessionárias de veículos e oficinas descartem as peças automotivas usadas ou danificadas. O destino deve ser a siderurgia ou o aterro sanitário licenciado pela FEEMA. O objetivo da proposta é impedir que as peças sejam revendidas. O veto foi rejeitado. Nossa lei vem a regulamentar isso, obrigar que esse destino seja as siderurgias, os aterros, enfim, o local mais propício para descarte dessas peças que não podem ser reaproveitadas para acabar com essa ilegalidade que acontece hoje em nosso estado. Os parlamentares discutiram o veto do governo a uma emenda aprovada na Alerj que modifica o projeto de reajuste do piso regional do estado. A emenda incluiu a categoria dos jornalistas na última faixa salarial, com rendimento de pouco mais de R$ 2.400. O veto foi derrubado no plenário. É uma grande vitória, acho que a Alerj conseguiu aprovar a emenda e agora derrubar esse veto, fazendo com que a gente aqui no estado do Rio de Janeiro tenha uma valorização do profissional do jornalismo, que significa uma valorização da imprensa fundamental para a democracia. Os parlamentares também derrubaram o veto do governo ao projeto da ex-deputada Miriam Rios, que obriga os estádios e ginásios esportivos que tenham placares eletrônicos a divulgar mensagem de combate à exploração sexual. O projeto vai virar lei. Também rejeitado o veto à proposta do deputado Samuel Malafaia, que determina a divulgação dos telefones da Secretaria Municipal de Transporte e do Detro dentro dos ônibus. Os números também devem ser divulgados nos terminais rodoviários. O projeto vai virar lei. Tem que ter o telefone do Detro e os transportes municipais, um telefone do órgão da municipalidade, do município, em que a pessoa pode estar vendo um princípio de problema e telefonar. Olha, a polícia já vai armar, que às vezes começa uma discussãozinha, um xinga dali, outro xinga, ninguém faz nada. Então você liga para o Detro, liga para a secretaria do município e já avisa, está tendo um tumulto aqui. Ou então, olha, esse motorista está fazendo as curvas de forma irregular, o cara deve estar bêbado. Aí a polícia já vai cercar e evitar tragédias como já aconteceram aqui no Rio de Janeiro e em todo lugar. Ainda em discussão, o veto à proposta do deputado André Siciliano, que garante que a fazenda Cachoeira, no município Engenheiro Paulo de Fronten, continue sendo usada para a educação técnica de crianças e jovens. As terras pertencem à União. O veto foi rejeitado pelos parlamentares e o projeto vai virar lei. E o último veto analisado foi a proposta do deputado Paulo Ramos, que proíbe o Detran de suspender ou cassar o direito de dirigir com base na soma de pontos perdidos por infrações cometidas antes da renovação da carteira de habilitação. O veto foi rejeitado e o projeto vai virar lei. O que eu estou exigindo do Detran é que o Detran cumpra a punição antes da renovação. E não que ele renove para punir depois. Então, a iniciativa foi compreendida. Tenho certeza absoluta que o veto foi aposto considerando competências em relação ao Código Nacional de Trânsito, e isso não tem nada a ver com o Código, não está perdoando multas. Ao contrário, está fazendo com que o Detran esteja devidamente organizado para verificar com antecedência se pode ou não renovar uma carteira de habilitação. No expediente final, o deputado Anderson Nogueira lembrou dos 89 anos do Palácio Tiradentes, sede da Alerj. Se cada parlamentar, se cada agente público
que aqui faz e exerce alguma tarefa, pensar no que ele representa, vai ter muito mais sensibilidade, muito mais percepção de que esse espaço aqui é abrigo do cuidado que temos que ter com as pessoas. A finalidade política são as pessoas. Já o deputado Rogério Lisboa criticou o aumento no preço da refeição do restaurante popular, que subiu de R$ 1 para R$ 2. Quem almoça lá precisa daquilo. Precisa de almoçar ali, e aumentar em 100%, eu quero te dizer que vai fazer falta. Enfim, eu realmente estou muito chateado, muito revoltado. Não é no bolso de quem mais precisa que se mexe para tapar rombo de dinheiro mal gasto. O deputado Tio Carlos fez um apelo ao secretário estadual de Esportes, Marco Antônio Cabral, para que amplie os projetos sociais da secretaria. Eu vou pedir uma reunião a ele para saber se já tem possibilidade de ampliar. Além desses 100, a gente já pode buscar a possibilidade de algumas parcerias para que crie a expectativa, porque uma das formas de afastar o jovem das coisas ruins, né, por exemplo, das drogas, é apresentar a questão do esporte como opção. O deputado Marcos Miller pediu apoio do governador para que os policiais do estado possam trabalhar com mais segurança. Os policiais precisam de apoio, precisam de equipamentos. Esse caso recente agora do Marcelo do Reino, uma munição aparentemente de pistola, foi dito pelos médicos, perfurou um colete. Provavelmente não era para perfurar, de acordo com o nível do colete. O que acontece? Eu entendo que falta de manutenção ou poderia estar na data, né, de vencimento não adequada para o uso. O deputado Flávio Serafini disse que recebeu uma denúncia de falta de pagamento do seguro de saúde dos funcionários da Emater, empresa pública de assistência aos agricultores do estado. A empresa que presta esse serviço, que oferece esse plano de saúde para os funcionários da Emater, está ameaçando, está parando de atender os funcionários da Emater porque o governo está descumprindo esse acordo coletivo. O resultado disso vai ser, de um lado, esses profissionais desassistidos de algo que é direito seu, porque foi fechado em um acordo coletivo. E, por outro, a possibilidade de uma iminente greve. O deputado Flávio Bolsonaro condenou a desativação do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar, no bairro de Benfica. São aqueles servidores, que ainda pertencem às suas instituições, em especial os policiais militares, seja da ativa ou da reserva, mas que não foram excluídos. Esses, a lei garante que eles cumpram as suas penas, ou que eles aguardem o julgamento numa unidade da Polícia Militar. É uma prerrogativa deles, é um direito garantido em lei. Portanto, não é possível que eles sejam retirados dessa estrutura e colocados numa outra sob os cuidados da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Isso fere a lei, fere os seus direitos, portanto, é algo que precisa ser visto com bastante calma para que os seus direitos não sejam atropelados. O deputado Paulo Ramos criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que pediu vistas da ação que proíbe doações de empresas privadas para campanhas políticas. O Supremo Tribunal Federal praticamente já decidiu. Em abril do ano passado, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou contra a contribuição de pessoas jurídicas, as grandes empreiteiras, os grandes bancos, uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Pediu vistas e até hoje o ministro Gilmar Mendes está sentado sobre o projeto. E eu, a par desse fato, que é um grande escândalo, que não teríamos tido essa orgia na eleição de 2014. O deputado Tiago Mohamed defendeu a adoção de políticas público-privadas para as obras de saneamento da região da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá. Agradeço e parabenizo o governo do estado, o governador Pezão, por essa iniciativa. Tenho certeza que, somando esforços ao que a SEDAI já fez e ao que pode fazer, a gente pode melhorar muito a situação que a gente encontra hoje nesses bairros, em Jacarepaguá, na Barra, no Recreio, em Vargem Grande, em Vargem Pequena, enfim, em toda essa região que precisa tanto de um tratamento de esgoto adequado. Então, parabenizo aqui o governador Pezão e vou trabalhar ao lado dos meus colegas deputados aqui para que isso se concretize. E o deputado Valdec Carneiro lamentou a morte do historiador Luiz Antônio Pimentel nesta quarta-feira. Luiz Antônio Pimentel é um símbolo, um ícone da literatura, do jornalismo, da cultura no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Morreu aos 103 anos, cidadão de Miracema, morreu em Niterói, onde se radicou
por muitas décadas e deixou um legado não apenas relacionado à vastidão e à qualidade, ao conteúdo de sua obra literária, mas também a uma forma muito particular e muito genuína de se dedicar de maneira abnegada às coisas da cultura, às atividades e manifestações culturais as mais diversas. Nesta quinta-feira, o plenário analisou 9 vetos do governo a projetos aprovados na casa. O primeiro foi a proposta do deputado Wagner Montes, que obriga a divulgação na internet das planilhas orçamentárias de projetos culturais que recebem apoio do Estado. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. O governo também vetou emendas incluídas pelos parlamentares na mensagem que concede benefícios tributários para a empresa Manlatam, produtora de ônibus e caminhões instalada no município de Resende. As propostas vetadas eram as que obrigavam a montadora a oferecer uma creche e uma escola de ensino fundamental para os filhos dos funcionários. Os deputados rejeitaram o veto. No Colégio de Lis, nós fizemos uma emenda que dentro desse 1%, eles têm que fazer uma creche atendendo aos funcionários e os munícipes e uma escola fundamental em tempo integral, que é uma coisa programática do meu partido PDT, que já é a história do Darcy. Então isso foi a nossa luta e os deputados entenderam isso e conseguimos derrubar o veto e tornar realidade essa creche e essa escola. No expediente final, o deputado Luiz Paulo criticou o artigo da lei orçamentária que permite ao governo remanejar 20% do orçamento do Estado. Pega um orçamento que em média está na ordem de 80 bilhões. Você pode remanejar 20%, são 16 bilhões. O valor de investimento, quando atinge a 8 bilhões, é muito. Quer dizer, você remaneja 100%, pode remanejar 100% do investimento, ainda sobra outros 10% para você remanejar também despesas correntes. Já o deputado Jânio Mendes fez um apelo aos parlamentares para que considerem o atual contingenciamento orçamentário do Estado na hora de votar o veto do governo às emendas individuais. Eu acredito no diálogo, eu acredito na discussão. Esse passo atrás para dar 2 adiante, longe de diminuir, fortalece ainda mais o parlamento, que tem a responsabilidade da condução das políticas públicas do Estado e da resposta às necessidades da população. E o orçamento é a peça que permite tudo isso. Então, permitir que o governo tenha hoje, no momento de crise, uma certa tranquilidade para poder conduzir o seu orçamento de forma a atender às demandas do Estado, é fundamental nesse momento. Eu tenho certeza que o parlamento não se furtará a essa contribuição. O deputado Anderson Nogueira fez uma homenagem ao Dia das Mães, que será comemorado no próximo domingo. Mais do que uma data comercial, é uma data de reflexão. A primeira reflexão são as políticas públicas voltadas para as mulheres. A questão da maternidade, que cada maternidade possa ser de fato amiga da criança, que cada mãe tenha uma política pública, que a mulher tenha uma política pública voltada diretamente para si. E é uma data de reflexão para que nós, como filhos, possamos refletir a importância desse ser maravilhoso que tem amor incondicional, desse ser que abdica muitas das vezes de todas as coisas para poder dar ao seu filho. O deputado Luiz Martins condenou o tratamento dado pela Supervia aos usuários dos trens e prometeu agendar uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos dos Consumidores para cobrar melhorias. É um total desrespeito e a manutenção da Supervia é péssima. A gente não suporta mais. A Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ tem 5 ações civis públicas contra a Supervia. Vamos fazer audiência pública. Vou perguntar ao presidente da Comissão de Transporte, deputado Marcelo Simão, se quer fazer conjunto, mas já está definido. Vamos trazer a Supervia, Ministério Público, Agência Reguladora, para que preste esclarecimento aos usuários do mau serviço prestado pela Supervia. E o deputado Valdec Carneiro pediu a ampliação da unidade da FAETEC de Niterói. Se efetivamente não for possível instalar a FAETERG no bairro do Cantagalo, que ela seja instalada no Complexo do Barreto, para que a gente não perca a faculdade, essa unidade, mas que a gente aproveite o prédio estadual, esse prédio escolar estadual, para, num processo de municipalização, ou seja, uma negociação entre o município de Niterói e o governo do Estado, o município de Niterói possa pegar esse prédio e fazer dele uma unidade de educação infantil
né, voltando a dar uso a esse prédio, voltando a resgatar sua vocação escolar, já que o município tem um amplo programa de educação infantil, que é o Mais Infância, já inaugurou várias unidades, então com isso a gente poderia voltar a utilizar esse prédio escolar sem perder a oportunidade de ter em Niterói uma unidade da FAETERJ.